Edição aqui do nosso painel regional, você acompanha conosco, né? Confere com a gente sempre de segunda a sexta às 10 da noite, após o programa do nosso amigo JB. Informações importantes, debates e entrevistas sobre os assuntos na pauta aqui da Baixada Santista, os temas nacionais também. Como acontece no painel regional Debates, segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde, você acompanha, confere participações importantes, personalidades da região e do Brasil, debatendo e discutindo os temas que fazem o dia a dia, que estão na pauta diária aqui da Baixada Santista e, claro, os temas de âmbito nacional também. Nessa edição, com prazer, em debate, em discussão aqui no programa, o CAMPS, né, o Centro de Aprendizagem e Mobilização Profissional e Social. E, para falar muito sobre o CAMPS, o presidente da entidade está com a gente nessa edição, João Henrique da Silva. Boa noite, prazer recebê-lo. Tudo bem, João Henrique? Tudo bem, eu quero, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de estar aqui esta noite, desejar uma boa noite a todos os telespectadores, à produção, a você, ao meu amigo Vinagre aqui, que nos acompanha, e mais uma vez dizer que estamos aqui prontos para tentar responder e explicitar o que for necessário em relação à nossa instituição. Perfeito, obrigado pela presença do João Henrique também e conosco também o companheiro Luiz Vinagre, aqui do time do painel regional, mais uma vez participando com a gente aqui nesta edição. Tudo bem? Boa noite, Vinagre. Ô, Buturão, boa noite. Nós estamos aqui para colaborar e sempre participar desse programa que, modéstia à parte, a produção fica feliz, viu, João Henrique? Nós estamos com uma audiência muito grande e com certeza a sua presença esclarecer, porque muita gente não conhece o trabalho do CAMPS, muita gente. E essa noite vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais com a presença aqui do presidente, ativo e atuante do círculo do CAMPS, do nosso CAMPS. 3014-5281, você liga para cá, participa com a gente, envia aí a sua pergunta, o seu comentário, né? E tira aí as suas dúvidas com relação aos assuntos que a gente vai colocar em discussão a partir de agora aqui no nosso painel regional, né? E como o Vinagre disse, pegando aqui o gancho, né? Tem muita gente que não conhece a atuação, que não conhece o trabalho, os objetivos do CAMPS. E é bom a gente começar definindo o CAMPS, né, João Henrique? Deixo aí para você. Tá ok. Bem, o CAMPS, na verdade, é uma instituição que já existe há 47 anos em nossa cidade. No país, ele é a terceira instituição preocupada com esse tipo de fim social. Nós temos como objetivo principal acolher o jovem, seja ele menino ou menina. Até alguns anos atrás eram apenas os meninos que eram acolhidos pelo CAMPS, né, os antigos patrulheiros, porque nós tínhamos na nossa região as legionárias. E as legionárias, na verdade, eram acolhidas as meninas, né? Então, com o fim das legionárias, o CAMPS resolveu também se preocupar com a juventude num todo. O que nós fazemos no CAMPS? Nós temos a preocupação e o fim social de jovens em riscos pessoais, né? No que diz respeito a problemas na nossa sociedade, levá-los até nós. Nós temos lá um projeto muito bem estruturado, muito bem elaborado, com colaboradores fantásticos e competentes, pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, médico, dentista e uma série de outras coisas, que a gente oferece ao jovem a oportunidade para o primeiro emprego. Então, não é apenas essa a preocupação nossa. A preocupação nossa realmente é inserir o jovem na sociedade para que ele possa se tornar um verdadeiro cidadão, para que ele possa realmente contribuir e fazer com que ele cresça em relação como ser humano, né? Que ele seja respeitado, que ele tenha habilidades no trato social. Essa é a nossa maior preocupação. Independente da origem, evidentemente, e eu pergunto qual é a idade, né, mínima para
o menino frequentar e participar do campus? Olha... Ou o jovem, né? No momento, nós estamos inscrevendo jovens nascidos no ano de 1999 e que tenham, no mínimo, o 9º ano no ensino fundamental. Então, para que eles possam se inscrever junto do nosso trabalho, né, junto dos nossos planos, ele tem que estar nesta condição. 15 anos de idade? 15 anos de idade, nessa faixa de idade. Hoje, nós atendemos os jovens entre 15 e 18 anos. Existe uma expectativa e um estudo para que no futuro a gente possa aumentar essa possibilidade para jovens até 21 anos. Agora, deixa eu perguntar, embora a gente esclarecer isso daí, ele é admitido, é feita uma pré-seleção, e dessa pré-seleção, após ele ser aprovado, que tipo de curso que vai ter, o que ele vai receber de informação e quanto tempo é esse curso? Bem, a princípio é feito, eu não diria que é feito uma seleção. Na verdade, o que é feito é a preocupação que nós temos em jovens de maior risco. Nós, evidentemente, que a grande maioria dos jovens que frequentam a nossa instituição e participam dela são jovens residentes na Zona Noroeste, nos morros, e, logicamente, é feita uma entrevista com cada um deles para saber qual é o risco que ele corre em relação à sua sociabilidade. Evidentemente que eles têm a preferência. Né? E, me perdoe, eu não... E depois dessa pré-seleção, ele tem um curso. Esse curso ele vai abranger o quê e quanto tempo? Olha, nós temos um pré-aprendizado de 90 dias, e nesses 90 dias o jovem ele tem uma informação sobre práticas administrativas. Só para vocês terem uma ideia, eu digo que a cada dia é uma história nova para contar. Tem jovem que chega lá na nossa instituição sem saber aonde é a Praça Mauá, para vocês terem uma ideia. Porque ele até essa idade, o que ele conhece é a comunidade, é o local onde ele mora, onde ele reside. Então, ele não tem nenhum tipo de relacionamento com outras pessoas. E nós fazemos nesses 90 dias, não parece, mas uma transformação muito grande e uma transformação, digo, satisfatória e até com um agradecimento dos pais que nos dizem ao final desse pré-aprendizado, olha, meu filho não é o mesmo, ele melhorou e muito. Isso é muito importante. Muito bem. E o campus ele foi fundado em novembro de 1967. Corretamente. Ou seja, já tem uma longa história, uma longa trajetória, não, João Henrique? O campus, na verdade, ele, como eu comentei a princípio, ele é o terceiro do nosso país, né? Isso iniciou na cidade de São Carlos, com um doutor Marino, que era, na época, o juiz de menor, naquela época era assim que se tratava, que ele via aqueles jovens, aquelas crianças soltas pela rua, sem ter o que fazer. Ele mandou produzir algumas caixas de engraxate, naquela época era muito comum isso, né? Então, ele fez com que aqueles jovens, para poder ajudar junto à família deles, em relação à questão pecuniária, questão de ajuda de custo, então ele treinou esses jovens para que eles começassem a trabalhar como engraxates. E aí, Campinas, a mesma coisa, em Santos, praticamente a mesma coisa. Só que Santos tem uma vantagem ou um diferencial. Devido à cidade ser uma cidade portuária, nós nos preocupamos desde o início, através do Dr. Carlos Siqueira, que na época era o juiz de menor em Santos, né? E a preocupação dele foi exatamente essa, em relação a que os jovens tivessem um aprendizado para poderem trabalhar junto ao porto, né? A parte administrativa, a parte de
desenvolvimento, de logística e de uma série de coisas nesse sentido. O maior desenvolvimento da economia, né? Exatamente. Então, Não tem muita dúvida, né? Exatamente. Então, isso foi um sucesso. Na época, nós chegamos a ter 1.500 jovens naquela época que já estavam atuando no mercado de trabalho. 1.500? 1.500. Hoje, quantos são aproximadamente? Hoje nós temos... Ou exatamente, não sei. Hoje, logicamente, outras instituições se instalaram na nossa região. E, logicamente, são co-irmãs, né? Mas pulverizaram um pouco o nosso número de jovens. Hoje nós temos 800 jovens que é bom também, trabalhando. Né? Não, é excelente. Instituições, né? É excelente. Isso, né? Nós estamos extremamente satisfeitos com isso. E temos atualmente 200 jovens no pré-aprendizado. E o mais fantástico desses 200 jovens no pré-aprendizado, praticamente a metade deles já está encaminhada para o mundo do trabalho. Então, a minha pergunta em seguida, então, após esse curso de 90 dias, como é que é o procedimento? Quem é que procura ou o próprio campus vai atrás do futuro trabalho? O futuro não, a empresa que vai requerer esses meninos. Como é que funciona isso? Bem, na verdade, o Ministério do Trabalho, ele exige que cada empresa que tenha um número determinado de funcionários ligados à parte administrativa, que eles tenham um jovem a cada 7 funcionários. Seria o aprendiz? Um jovem Seria a um cada aprendiz, 7 um aprendiz. Né? O jovem, evidentemente, é mais importante porque se a gente for pensar na questão social, né, ele está iniciando a vida dele, iniciando o trabalho, né, profissional. E muitos deles, isso é um motivo de muita alegria para nós, aproximadamente 60% desses jovens que iniciam o seu trabalho, eles efetivamente são contratados. Então, isso é motivo de muita satisfação para nós. Agora, como é que funciona essa máquina? O Ministério do Trabalho, através desta exigência, ele também fiscaliza as empresas. E ao fiscalizar as empresas, eles dão a nós e a todas as instituições que trabalham nesta mesma condição, né, a oportunidade de fazer a colocação destes jovens. No passado, nós tínhamos os pequenos e médios empresários que também contratavam esses jovens, mas existia um diferencial. Naquela época, alguns anos atrás, não era nenhuma exigência do Ministério do Trabalho, por exemplo, o jovem trabalhar 6 horas por dia. Agora é obrigado a ser 6 horas por dia. Eles não podem trabalhar mais do que isso. Antes trabalhavam mais? Trabalhavam 8 horas. Eles tinham um período de segunda a sexta, muitas vezes até sábado pela manhã. Porque senão interfere também no estudo deles. Eu poderia interferir, né? O pessoal não ia estudar que horas, né? Exato. Eu entendo que essa questão das 6 horas é extremamente importante, porque dá ao jovem a oportunidade de estudar à noite, né? E descansar um pouquinho mais de manhã, para que ele possa ter condições de trabalhar durante o dia. Porém, o Ministério do Trabalho também exigiu que pelo menos um dia da semana o jovem volte à instituição para receber um reforço, né, em termos daquilo que ele está trabalhando. E é o nosso objetivo no futuro, a gente fazer de tal forma que a gente possa dar esses subsídios adicionais para cada um dos jovens em cada uma das áreas em que eles estiverem atuando. Seja ele num despacho aduaneiro, seja ele numa corretora de café, ou seja numa logística, numa transportadora. Então, a gente tem como objetivo, e possivelmente a gente vai falar nisso
logo mais, na edificação de um prédio para poder a gente ter essa condição no futuro. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, estou em cima do intervalo aqui, do break, né? Vamos para o intervalo e já já a gente retoma o painel regional em instantes. Olha, no pré-aprendizado é de manhã e à tarde, nesse da... Muito bem, voltamos, segundo bloco aqui do nosso painel regional, né? Com prazer falando sobre o CAMPS, Centro de Aprendizagem e Mobilização Profissional e Social, aqui com a participação do presidente da entidade, o João Henrique da Silva, e também com a colaboração importante do nosso Luiz Vinagre. Telefone aberto para você, 3014-5281. Você participa com a gente democraticamente, como você está mais do que acostumado. Bom, o João Henrique, o campus fica ali com a sua sede na Washington Luiz, número 2, né? Exato. Você chegou já a colocar no final do bloco que há um plano, já um projeto bem avançado para que se edifique ali, que se faça um prédio, enfim, uma coisa... melhorar a instituição, né? Sem dúvida nenhuma, o objetivo é esse. E aí ficou a dúvida aqui, nós conversando durante o intervalo, né? A pergunta interessante para você explicar ao telespectador como é que o campus se mantém, né? E chega até ter um projeto ousado como esse. Muito bem. O campus, o jovem, ele recebe por mês o salário mínimo, né? O salário mínimo nacional. E em cima desse valor, desse salário mínimo, nós apresentamos aos nossos colaboradores 70% adicional. É importante ressaltar que esse número, a princípio, ele possa parecer um número assim exacerbado. Mas em cima desse 70%, por exemplo, está toda a garantia do jovem, ele é devidamente registrado, é pago o seu fundo de garantia, ele tem médico, ele tem assistência odontológica, tem assistência social, ele tem alimentação. Além disso tudo, ele tem as oficinas que nós temos lá gratuitamente, teatro, fotografia, curso de fotografia, nós temos lá karatê, nós temos música, nós temos canto. Então, nós temos uma série de oficinas e esqueci que para mim é um dos mais importantes. Todo o uniforme completo também é fornecido pelo campus. Eles não têm despesa nenhuma com o uniforme. Fora isso, nós temos, lógico, todo um corpo de trabalhadores, de colaboradores, para que possa se manter isso funcionando da melhor forma possível. O campus hoje, ele é de utilidade pública ou ele se mantém através de subsídio, independente dessa fatia de 70%? Recebe alguma ajuda do governo? A única ajuda que nós temos, na verdade, não é uma ajuda, mas é uma isenção, né? É o INSS patronal. É a única isenção que nós temos. Nós não temos nenhuma participação através de nenhum órgão de governo. Nós devemos, sim, muito à Prefeitura, à Prodesan, à Codesp, que contratam os nossos jovens. Então, nós devemos a eles essa condição. Nós temos tratativas, temos acordos e que funcionam muito bem. Na verdade, a grande maioria dos nossos jovens estão instalados nesses locais. Mas nós não temos nenhum tipo de subsídio governamental. E esse projeto aí de edificação aí do prédio do campus, no mesmo local onde ele já funciona hoje, é isso, João Henrique? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser projetado isso? Como é que isso vai avançar? Como é que está planejado já essa edificação? Bem, o projeto arquitetônico deste imóvel, ele já está junto à Prefeitura e nós estamos aguardando o alvará para que a gente possa dar início à derrubada
das casas que estão no local. É um projeto fantástico, é um projeto onde nós teremos aproximadamente 4.500 metros quadrados de edificação. Teremos um subsolo para aproximadamente 50 veículos. Depois teremos todo o atendimento psicossocial na parte do térreo, as salas de aula, mais um mezanino, um bom refeitório, uma bela de uma cozinha industrial, porque aí nós pretendemos, a princípio nós fazemos uma aquisição dos alimentos através de um buffet, né, que nos fornece alimentação para os jovens. Mas o nosso ideal, no futuro, é nós mesmos produzirmos os alimentos, até porque nós teremos condições técnicas e legais para que a gente possa poder produzir a própria alimentação lá. Além disso, teremos em cima, no andar superior, nós teremos uma sala multifuncional, onde poderão, eventualmente, ter algum tipo de evento para aproximadamente 300 pessoas. Olha, interessante, hein? Isso é interessante, porque Santos carece muito de salão de festas. É uma dificuldade. Seria mais uma possibilidade de renda e é mais uma opção para o santista. As festas, né? Solenidades, enfim. Não sei se vocês vão pensar nisso futuramente. Por incrível que pareça, de forma estatutária, nós não podemos locar absolutamente nada do que tem lá. Já não tem, então já... Nós só podemos para utilização própria. E, eventualmente, se nós tivermos que ceder a alguém ou alguma instituição, também, uma instituição de caridade, uma creche, nós podemos fazê-lo sem nenhum custo. Esse é o nosso papel. Nosso papel principal é social, né? Então, não tem como... Já que nós temos 47 anos, né, que tem estará completando 47. Antigamente era Círculo dos Amigos, né? Mudou a composição, porque eu me lembro muito bem que eu vivi muito no Círculo dos Amigos, dos patrulheiros, não é isso? Era isso que era a denominação, né? Essa pergunta sua é extremamente interessante, porque essa pergunta é a primeira que nos fazem. Muitas vezes não nos perguntam o que vocês fazem, mas perguntam por que não é mais patrulheiro. Muito bem. Isso é uma exigência do Ministério do Trabalho e do Ministério do Desenvolvimento Social. Eles entendem que o termo patrulheiro está ligado a militarismo, né? Então, eles exigiram de nós... eles exigiram de nós a mudança... Você está imaginando que estavam criando uma patrulha da cidade, né? Eles exigiram que... Tanto que era Círculo dos Amigos do Menor Patrulheiro de Santos. Muito bem. Então, não pode mais ser isso. Uma outra coisa interessante, eu não sei se vocês notaram, não se pode falar mercado de trabalho. O jovem, ele não é inserido no mercado, ele é inserido no mundo do trabalho. Então, é desta forma que nós devemos tratar também. E o patrulheiro virou hoje o jovem aprendiz, né? Então, é jovem enquanto tem até 18 anos. Quando ele passa dos 18 até os 24 anos, que agora é a idade que você pode inserir o aprendizado, né? Então ele muda um pouco de jovem para aprendiz. Ainda bem que lá no campus não é a geração neném, né? Nem estuda, nem trabalha. Não, porque realmente, hoje está uma geração aí que todo mundo chama de neném. Aliás, dos 18 aos 24 anos é que está inserida essa geração neném aí e um índice elevadíssimo de desemprego, né? Nós fizemos uma experiência há algum tempo atrás de jovens de 18 a 21 anos. Mas foi assim como vocês estão falando, foi um tiro na água, né? Porque todos eles que foram inseridos no mundo do trabalho, passados 6, 7 meses, se o desempenho dele era um desempenho aceitável, ele era contratado, em definitivo. Então, nós perdemos muito com aquilo que a gente eventualmente
estava se propondo a fazer, que era fazer um aprendizado num período de 15 meses, e aí sim, ao término disso, que ele pudesse ser contratado. Fora isso, é bom também que se esclareça, tivemos muitos problemas, né? Problemas de relacionamento, problemas com drogas, problemas de discussão com o patrão, porque é uma outra idade, é uma idade um pouco mais difícil de você poder dominar. E como é que administra isso, o João Henrique? Olha, nós administramos... Tem as regras, claro. Tem as regras evidente, e né? elas são legais. O jovem, por exemplo, quando chega lá, nós passamos a eles e aos pais todas as regras, todos os limites, todos os deveres e os direitos que eles têm. E nós temos a condição de, em ele não cumprindo com essas regras, nós temos até 3 advertências. Então, nós fazemos essas advertências de forma escrita, para que elas possam ter força legal, e numa 4ª oportunidade existe o desligamento do jovem junto da nossa instituição. O que é motivo de muita tristeza para nós, né? Quando acontece isso. Infelizmente, acontece, mas é raro. Né? Por um outro lado, isso nos tranquiliza. Nós temos momentos lá incríveis, como nas formaturas, e eu já faço um convite pessoal a vocês. Na próxima oportunidade que tiver, irei convidá-los para que estejam lá. São momentos de muita emoção, são momentos assim inesquecíveis. E, por incrível que pareça, cada formatura desses jovens que fazem esse pré-aprendizado de 90 dias, cada uma delas é uma emoção diferente. Eu tenho condição, viu, Buturão, de corroborar o que o meu amigo está falando, porque eu tive a oportunidade de fazer, como fotógrafo, várias formaturas lá e participei como fotógrafo, fazendo foto do grupo, da família, aquela vibração. Realmente é emocionante. E, como faz muito tempo, vou cobrar esse convite. Porque realmente é um momento muito fantástico da família. Vamos para o nosso intervalo então e a gente volta daqui a pouco aqui no Painel Regional. Estamos de volta, este é o terceiro e último bloco desta edição do nosso Painel Regional. Aqui com prazer conversando com o João Henrique da Silva, presidente do CAMPS, né? Centro de Aprendizagem e Mobilização Profissional e Social, que funciona aqui em Santos, está na Avenida Washington Luiz, número 2, né? E a gente comentando aqui, avaliando com ele uma série de projetos importantes, né? Que o CAMPS oferece aí aos jovens, aos adolescentes que frequentam lá essa proposta bastante importante que ele está discorrendo aqui para nós, né? Bom, eu perguntei durante o intervalo, faço a pergunta ao vivo agora, a procura continua muito grande e você tem assistentes sociais aí que vão às residências das pessoas conferir se realmente esses jovens, esses adolescentes que são indicados, que estão indo lá, têm realmente a necessidade, se encaixam na proposta do CAMPS, né? Por uma série de razões, não é, João Henrique? Essa é uma grande preocupação nossa, é justamente qualificar, né, os jovens que podem fazer parte da nossa instituição. A gente recebe todo tipo de jovem lá, inclusive até com pais que querem que a gente resolva os problemas pessoais de cada um desses jovens. Na verdade, as assistentes sociais fazem um trabalho muito sério. Nós temos hoje 4 assistentes sociais lá, que vão até a residência de cada um dos jovens que se inscrevem e avaliam, analisam, conversam com os pais. E, logicamente, que a gente vê, quando conversa com elas, né, muitos momentos de alegria, muitos momentos de tristeza, muitos momentos de constrangimento, porque o que elas encontram em cada uma dessas visitas são coisas assim que às vezes fazem com que a gente não possa acreditar, né?
ou a mãe que se prostitui, ou o pai que bebe, ou uma série de problemas. E esse jovem, com certeza, será acolhido por nós, e nós estendemos, inclusive, essa questão de sociabilidade, essa questão de preocupação também à família, não é só ao jovem. Então, se a família do jovem também tem algum problema e que ele possa ser acompanhado pela nossa instituição, nós o fazemos com o maior prazer. Só registrando aqui, o Manuel Rogério liga para a gente aqui e diz que tem orgulho de ter iniciado a sua vida profissional nos quadros do Campus, que, segundo ele corrobora com a sua fala, viu, Jean Henrique? Ensina moral, ética, trabalho e respeito. Dá os parabéns a você pelo trabalho. Então, eu ia até uma sugestão. Nós sabemos que tem diversas autoridades, empresários, que saíram do campus. Que eu me lembro, assim, rapidamente, o nosso querido vereador Banha foi do campus. Foi depois, acho que foi depois para a Rodrimar, foi indicado na Rodrimar e cresceu na Rodrimar. O Raul Cristiano, nosso secretário de Cultura, foi do campus. Eu ia citar o Manuel Rogério, que é o nosso advogado, que participa aqui do programa, já se adiantou, e muitos outros. Seria uma sugestão, de repente, apresentar quem foi do campus que hoje está na sociedade, como empresário. Nós tivemos há pouco tempo uma notícia muito interessante. O vice-cônsul de Portugal também, ele foi do campus. Que maravilha! E com o maior orgulho, o Arlindo, que foi vice-prefeito em Cubatão, também pertenceu ao campus. E o presidente da MSC, se não me engano, na Costa Rica, se não me engano, ele também foi jovem aprendiz na nossa instituição. O nosso amigo Elber, que é do MSC. O Elber é um grande parceiro, o Elber é uma das pessoas que mais colabora conosco, e ele tem um pessoal no RH, o Cláudio também é uma pessoa fantástica, que está sempre em contato conosco, e a gente tem um bom relacionamento. Estou sabendo do Silvio do Rio Branco, o que ele diz aqui, ele parabeniza a gente aqui, um abraço, obrigado Silvio, e diz assim: quando o campus será colocado em outros municípios, como São Vicente e Praia Grande, para o trabalho com os jovens do mesmo jeito que é feito em Santos? Na verdade, já existe. Já existe, né? Já existe o camp de São Vicente, já existe um camp também em Praia Grande, que faz exatamente a mesma coisa que a nossa instituição, né? Nós até poderíamos atuar nessas outras cidades, nesses outros municípios, mas por uma questão, a princípio, de ética, nós entendemos que, como nós somos ligados ao CMDCA de Santos, então nossa atuação é na cidade de Santos, e é aqui que a gente pretende fincar as nossas raízes. CMDC é Conselho Municipal dos Direitos Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Uriel Vilas Boas quer saber também se existe campus em todos os municípios da região. Acho que em todos não, né? Dizer que os jovens também são contratados para trabalhar na área do judiciário, ele pergunta, com o limite de tempo de trabalho. Qual o limite de tempo de trabalho no campus, é isso? Sim. Existe relacionamento dos campos da região? Existe em São Vicente para Grande, você citou, né? Cubatão também. Nós temos Cubatão, tem Guarujá também, inclusive com uma sede maravilhosa, recém-inaugurada. Então, em toda a região, nós temos um campus. Se não tem um campus, tem alguma instituição ligada a esse tipo de preocupação, né? Ele pergunta se prepara também para o Poder Judiciário. Sim, sem problema também, nenhum. Né? Se for na área administrativa, os nossos jovens, nós temos jovens no fórum, para se ter uma ideia, e trabalham, evidentemente, lá dentro da área judiciária. Não há problema nenhum, nós temos capacidade e qualidade para isso. Perfeito, muito bem. João Henrique, nós estamos fechando aqui, né, encerrando o minutinho final, e queria que você desse rapidamente uma pincelada nessa questão do trabalho. O jovem precisa realmente preencher o seu tempo, não é? Estudar, fazer uma atividade física, sem dúvida nenhuma, mas, na medida possível, também trabalhar e
se inserir no mercado de trabalho. Não é o mercado de trabalho que vocês atuam, você já deixou bem claro aqui, a nomenclatura é outra, né? Mas é um preparo para isso, né? Sem dúvida. Eu queria aproveitar essa oportunidade final para dizer que nós, do Campes, né, fomos agraciados recentemente com o ISO 9001. Isso foi um trabalho muito sério que nós fizemos para que a qualidade do nosso serviço, do nosso atendimento, fosse o melhor possível junto ao jovem e reconhecido junto à nossa comunidade. Eu quero dizer que o jovem realmente lá, ele tem uma disciplina muito rígida e a gente cobra realmente para que ele cumpra com os seus deveres, para que nós, do outro lado, possamos cumprir com os nossos direitos. Tá bom. João Henrique, obrigado pela presença. João Henrique da Silva, presidente do Campus. Muito obrigado, sucesso. Até uma outra com a gente, viu? Valeu. Se Deus quiser. Até a próxima oportunidade. Ok, obrigado, João Henrique, por participar com a gente. Valeu, Vinagre. Até uma outra Mais conosco. uma vez, obrigado. Grande programa, mais uma vez. E obrigado a você que nos acompanhou. O painel regional está sempre de segunda a sexta, na sequência do JB, né? E o painel debates também de segunda a sexta, 1h30 da tarde.